aqui é o Joel, um alquimista que trabalha com florais alquímicos e que vai contar um pouco da sua história. Eu nasci no interior da Paraíba. Eu era uma criança diferente, né? Porque eu gostava muito assim de, por exemplo, arrancar os posts daqueles procurados da Revolução. Eu era meio assim que, inclusive, depois que comecei a trabalhar, enveredei pelo sindicalismo e me tornei, inclusive, presidente do sindicato dos metroviários do Recife. Dessa ideia de alquimia eu não tinha absolutamente nenhuma, até porque eu era uma pessoa que não era espiritualista, eu era ateu mesmo. E assim, para aguentar o tranco do sindicato até os 29 anos, realmente eu precisei de muita droga, né? E aí eu vim para São Paulo, eu vim para Granja Viana. E por que para cá? Eu vim para cá porque eu vim fazer um exame de cineangiocoronariografia. Eu fiquei na casa desse tio, que é astrólogo, mora aí, o Lindbergh Pessoa, e foi lá na casa que começou. Eu fiquei lá 30 dias e eu comecei a ter umas coisas estranhas. Tipo o quê? Ia ligar o interruptor, a luz acendia, entendeu? Aí comecei a ver vultos, fiquei com pânico, porque eu via literalmente. E comecei a ter assim o que eles chamavam de surto esquizofrênico, que era assim, por exemplo, eu via pessoas na sala dele e eu dizia, eu acho que quem são esses teus amigos aí? E o Lindbergh dizia, mas que amigos? Esses que estão aí na sala. Ele dizia, tem ninguém na sala. E aí na casa dele aconteceu o fenômeno, onde eu comecei a purgar, né? Caíram as unhas, todos os dentes da boca, isso aqui tudo é implante. E eu perdi 30 quilos em 30 dias apenas. E o meu corpo inteiro abriu em chagas. E a partir daí, quando eu saí, já comecei a ter visões de aura. Eu olhava para as pessoas, via as pessoas muito diferentes, brilhantes, e comecei a me comunicar com os outros mundos, né? E, inclusive aquele filme O Sexto Sentido, eu amei aquele filme porque eu me senti assim, me vi lá, porque era exatamente aquilo que eu vivia. No ano de 1991, que eu inaugurei em 89. Então eu comecei já a fazer o trabalho com criança, com favela, que deu muito problema na granja. Em 91 foi quando houve o advento da polícia. Os granjeiros chamaram a polícia, né? Porque disseram que eu estava assim tumultuando o bairro e eles tinham razão. Eu levava lá 200 moleques, né, para fazer o trabalho com ervas, que era a minha esposa naquela época que fazia a Magali. E aí, num determinado momento, eu parei com tudo. Eu falei, não quero mais, eu vou me recolher. E nesse recolhimento eu comecei a fazer a leitura, para me divertir, né? Eu ficava lendo a aura das plantas, porque eu fazia de pessoas. Comecei a desenhar todas as plantas que tinham no jardim. Então eu comecei a dizer, isso aqui é uma planta medicinal. Faz sentido. Porque era muito diferente, né? Os campos magnéticos eram muito diferentes, assim. Eles tinham uma vibração muito diferente de uma planta normal. Depois é que eu comecei a me dedicar à leitura de aura de flores, das flores. Porque eu falei, se as flores têm, essa aqui é uma flor, né? Um flamboyant. Se as flores têm uma irradiação dessa, então elas também têm o efeito de uma erva. E aí foi quando eu comecei a criar os florais. Pela leitura de aura. Se eu visse uma pessoa, por exemplo, muito azul, eu dizia, você é muito azul, não tem vermelho. Porque a aura tem que ter 7 cores em equilíbrio. Então, você tem que pôr o pé no chão, você tem que tomar coisas que são quentes, né? Uma comida mais apimentada. Era essa a minha orientação. Assim, depois que eu descobri a alma das flores, né? Aí a minha orientação ficou, você tem que entrar em contato com essa planta, que ela tem essa irradiação laranja, avermelhada, que é uma planta que vai pôr você no chão. Você começou a ter um instrumento. Isso. Aí eu criei os primeiros florais, são os florais básicos. E esses desenhos são dessa época? Isso, eu fiz 1.800 desenhos. E dos 1.800 eu escolhi 99. As manipulações têm que ser feitas com pouca luz, porque as plantas estão dormindo, literalmente dormindo, dentro dos líquidos mercuriais, né, como se chama na alquimia. Então elas vão acordar dentro de você. Então essa é a proposta, é fazer com que a planta vá renascer dentro deste terreno aqui. Então a partir do momento que ela vai pegando todo o teu caos, ela vai organizando esse caos. Por isso que vem um surto, né? Porque muitas vezes no caos tem muito lixo. Então você precisa exonerar.
Então, o floral é para você se autoconhecer. Isso, que ele traz à tona o que você... Isso. E também organiza, né? Bom, a verdade da natureza, né, reina no caos interior. Então, quando você entra com a alma da flor, que seriam essas ondas, né, aqui, essas ondas vão organizar o caos das tuas ondas, porque elas conseguem transformar a luz em alimento, que é o processo da fotossíntese. E por que você acha que a gente fica no caos? Por que a gente não é tão harmonioso quanto as plantas? Eu acho que porque eu parto do princípio assim, ó, você ouve muita coisa que você não quer ouvir, você vê muita coisa que você não quer ver, você cheira muita coisa que você não quer cheirar. E você come também muita coisa que você não quer comer, né? Então, antigamente, você vê a criança repugna. Você dá uma coisa a ela, ela diz, eu não quero. Você diz uma coisa a ela, ela diz assim, não tem nada a ver o que você está falando. E aí o que é que você faz como mãe, como pai? Você reprime, né? Ó, aqui quem manda sou eu. Quando você ouvir isso, você tem que se calar. E aí ela vai sendo criada com uma mentira, que não tem nada a ver com a realidade interior, com a essência dela, que era a verdade. Então a verdade tem que ser tratada muito bem, né? Não pode ser maltratada. Quando ela é maltratada, ela se torna uma coisa oprimida. Então hoje eu vejo assim, ó, eu digo assim que 90% dos meus pacientes, eles sofrem de uma doença só, que é a desilusão. Tem bastante coisa, né? São 438 itens que são para coisas diferentes cada um. Então é muita informação que eu já tenho. Então só na escola de alquimia hoje eu dou uma média de 18 cursos diferentes. Para serem curadores, isso, para serem terapeutas alquimistas, com a ideia da alquimia, né? Olha, eu dou bastante aula, por exemplo, na Europa, 90% dos meus alunos são médicos. Então, eu me sinto assim, que eu tenho capacidade de dialogar e de defender minha ideia sem contrariedade. Né? Porque, assim, diante desse... Eu fui agora à Universidade de Bolonha, fui convidado por um grupo da Universidade de Bolonha para falar sobre alquimia. Então, só tinha um médico no meu encontro, né? Então eu agradeço ao Joel por isso, por estar disponibilizando esse conhecimento para tanta gente e também porque faz um trabalho muito legal socialmente, que é uma coisa importante, que é esse Instituto Joel. O Instituto é muito legal, né? Trabalho bastante aqui em Cotia. Tem um time de futebol e faço atendimento gratuito com os florais. Então hoje eu posso dizer que 30% de tudo que essa empresa produz é para garantir um atendimento realmente à camada mais pobre, né? Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright.